pelo que Ele fez nesse mês, por cada pessoa que se voluntariou, né, que estava aqui trabalhando com a gente e dando o seu melhor. E nós podemos aqui viver um tempo, a igreja sempre prontinha, arrumadinha, enfeitadinha, né? E a gente teve o nosso melhor. Tivemos aquela costela, aquele porquinho, né? Que light, tudo light, né, irmãos, né? Tudo light, né? E a gente teve ali aquele tempo muito bom. Que trabalho, né? Meu Deus, e chuva. E eu falei assim, meu Deus, esse negócio, né? Fui procurar Rafael, será que vai dar certo, Rafael? Está chovendo, como é que a gente vai fazer? Fogo no chão ali, embaixo ali, ia ser difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. Quantos aqui agradecem a Deus pelo que Ele fez esse mês aí? Levanta a mão, dá um glória a Deus, irmãos, amém? Glória a Deus, isso é bom demais. E nós estamos aí, passou mais um ano, 20 anos que a gente está aqui na cidade de Navegantes e levando a obra do Senhor. E sem dúvida nenhuma, eu sei que Deus ainda tem muito mais. Falamos nos últimos dias, antes, na pregação, eu falei sobre que a gente precisa agora de ter uma visão. E essa visão daquilo que Deus já tem nos dado. E Ele nos trouxe aqui e nos manteve de pé durante 20 anos. E agora, hoje nós tivemos uma reunião com a nossa liderança da igreja e nós estávamos falando sobre isso, sobre que a gente precisa se aperfeiçoar melhor, a gente precisa, de certa forma, colocar metas para que a gente possa atingir, porque esses anos que virão, irmãos, serão anos que nós vamos estar batalhando, porque é por isso que é chamado obra de Deus. Obra de Deus sempre tem trabalho. E como diz a palavra, que há muito trabalho, mas os ceifeiros são poucos. E manda a gente rogar ao Senhor da seara para que Ele envie obreiros para a tua seara. E quero já dizer para você que está chegando nessa casa, ou você que já está aqui há algum tempo, que ainda não se identificou, que talvez você esteja aí, né, pensando na vida, que nós estamos prontos e precisamos da ajuda de vocês para que a gente possa ir mais longe. Eu sei que Deus tem uma missão. Se você é um crente, você pode ter certeza que você não foi chamado para ser um 007, que ninguém sabe que você está aqui na igreja, mas você foi chamado para se expor, para se colocar na brecha, para que a obra do Senhor avance cada vez mais. Nós temos falado nesse ano que é tempo de avançar, né? E eu quero ainda continuar, e hoje eu peguei um texto da palavra de Deus que se encontra lá em Isaías 43, versículo 18 e 19, para dar direção à nossa palavra hoje. E o tema hoje é tempo de avançar vivendo o novo de Deus. Quem gosta de coisa nova aí? Quem gosta de coisa nova, irmãos? Você gosta de coisa nova, né? E Deus é um Deus que está sempre fazendo coisas novas no nosso meio. Hoje, quando você acordou, eu não sei, eu acordei, hoje era 5 e pouca da manhã, e eu perdi meu sono, né, lá, e aí então eu peguei, e aí eu fui para a palavra de Deus, eu fui estudar algumas coisas que tinha, né, e aí eu percebi uma coisa, que eu estava vivo. Deus fez uma coisa nova por mim, amém, irmãos? O maior milagre acontece todos os dias e a gente não percebe. A gente fica falando às vezes, Deus não está fazendo nada. Como Deus não está fazendo nada? Deus está todos os dias nos sustentando com sua mão poderosa. Queria ler com vocês agora esse texto, esses 2 versículos que diz: esqueçam o que se foi, não vivam no... Vejam, estou fazendo uma coisa e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem?
Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Olha só que coisa tremenda, sabe? Eu queria falar, irmãos, que o que é uma coisa nova? Uma coisa nova é algo novo, representa um item que nunca foi possuído, porque é nova. Seja de origem material, ou seja de origem espiritual. É como uma revelação que Deus dá para a gente, ou um dom, ou etc, etc, coisas que acontecem na nossa vida. Mas também coisa nova pode representar um lugar nunca visitado, ou uma ação nunca realizada, ou um pensamento inédito. Porque geralmente o que Deus quer fazer em nós e através de nós, irmãos, muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer, mas Deus tem coisa nova para nós. Nós precisamos mais do que nunca entender que é tempo de avançar vivendo o novo de Deus para a nossa vida. Eu não tenho dúvida, ontem nós encerramos aqui a programação com um culto de, como é que se fala? Louvorzão, né? Um louvorzão. Tinha aqui aproximadamente 100 pessoas, no mínimo, né? 100, acredito eu, porque eu dei uma olhada, estava ali por trás e pude ver o número de pessoas jovens adorando ao Senhor. E quando eu subi aqui para dar a última palavra, eu olhei para aqueles jovens, a maioria jovens, tinha algumas pessoas que estavam aqui, que são jovens também, umas moças, umas meninas, né, que estavam aqui juntamente com a gente. Foi bênção pura, né? A gente pôde experimentar algo. Ontem eu tive oportunidade de chorar aqui com eles, vendo a ação na vida deles, eles orando uns pelos outros, chorando uns pelos outros, e a gente se alegra quando a gente vê que Deus está fazendo coisas novas todos os dias em nós e através de nós, e nós precisamos acordar. Hoje eu queria refletir com vocês sobre como podemos deixar o passado para trás e escrever uma nova história. Uma história que talvez, irmãos, você pode mudar ela completamente. Agora eu pergunto aqui, quem aqui neste lugar quer viver o novo de Deus na sua vida? Levanta a mão aí. Amém? Você quer viver realmente o novo de Deus na sua vida? Então a gente precisa tomar algumas decisões. Todos nós, de certa forma, temos uma história. História, às vezes, com momentos bons, alegres, mas também muitos aqui têm uma história que não foi muito boa. Foi um período ruim na sua vida. Às vezes com alegrias, a gente viveu com tristezas também, com acertos e também com muitos erros. Essa é a história nossa. Essa é a minha vida, porque eu não tenho como fazer as coisas todas certinhas, porque eu sou um homem e vou errar, e assim é. Eu, por exemplo, como pastor, eu convivo e recebo muitas vidas, e geralmente quando essas pessoas chegam, ela vem conversar comigo para contar um pouquinho da história, e aí quando eles começam a contar a história, a gente não percebe. A gente vê pessoas aqui, todas elas bonitinhas, né? Bem vestidinhas, né? Tudo ali, mas quando ela abre o coração e começa a contar a história da sua vida, a gente fica perplexo em saber que aquela pessoa conseguiu vencer tantas lutas, tantas barreiras para estar aqui. A gente muitas vezes, num olhar superficial, a gente não consegue visualizar o que está registrado na alma daquela pessoa que você está ali. Eu, por exemplo, tenho essa oportunidade. Às vezes algumas pessoas vão e quando a gente começa a ouvir, a gente fala assim, meu Deus, nem parece. Mas as pessoas viveram momentos, às vezes, que é só a misericórdia de Deus. Mas muitas vezes o peso do passado pode nos impedir de avançar para um novo tempo em nossa vida.
E por isso nós precisamos estar dispostos a avançar. E aí eu queria que passasse, né? E aí temos que avançar. É tempo de avançar reconhecendo que precisamos de mudança. Sabe, irmãos, é um detalhe importante. Nós, igreja, não podemos viver de maneira nenhuma baseado simplesmente naquilo que nós vivemos anteriormente, lá atrás. E o passado é ruim, ou a gente não deve... Não, muito pelo contrário, o passado é muito bom às vezes, mas só que ele não sustenta o nosso presente hoje. Ele não sustenta o nosso futuro de maneira nenhuma. E precisamos, então, tentar a todo preço avançar, reconhecendo que eu preciso buscar algo que possa mudar a minha vida nesse tempo. Sabe? Muitas vezes ficamos presos ao passado e a situações que não podem mais ser mudadas. Porque o passado é bom, ele nos dá força, ele nos ensina, porque tudo o que nós temos vivido, irmãos, é através da palavra. Mas a própria palavra diz que a palavra de Deus se renova a cada dia. Amém, igreja? Ela se renova todos os dias. É interessante que a gente pode ler aqui a palavra de Deus, a gente faz um estudo, tira tudo dele, e aí daqui a pouco, quando eu menos espero, estou olhando de novo o mesmo texto, tudo do mesmo jeito, mas só que ali Deus vai me direcionar para outra coisa importante que vai curar o meu coração. Sabe, nós precisamos, sabe, mudanças na nossa vida. Muitas vezes nós estamos aqui vivendo do passado cheio de traumas, cheio de feridas que estão vivas hoje e ardendo como nunca. Muitas pessoas estão carregando esse peso e nós precisamos nos desvencilhar dessas coisas, tirar isso de dentro de cima de nós, para que a gente possa conseguir caminhar segundo o propósito de Deus na nossa vida. Precisamos reconhecer que o passado não pode ser mudado, mas podemos escolher como lidar com ele. Nós podemos escolher. Eu sei que ele está lá atrás, algumas marcas que estão doendo no meu coração, mas eu preciso saber como trabalhar com o meu passado. Eu não posso aceitar que ele me domine. Eu não posso aceitar que esse passado me cale, que esse passado me deixe paralisado. Eu preciso ir avante. A igreja do Senhor nunca parou por causa dos ataques contra ela. Sejam os piores, como o Coliseu, como pendurar pessoas na cruz e botar fogo, como decapitar pessoas, homens de Deus. Eles tentaram de tudo, mas isso não foi o bastante para parar a igreja, porque a igreja está avançando e chegamos aqui em 2024 e estamos aqui servindo ao nosso Deus, honrando a Ele e dizendo que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, igreja? Nós somos mais do que vencedores. Se a gente tivesse oportunidade aqui de ouvir algumas pessoas aqui contando, irmãos, nós veríamos o que Deus fez nas nossas vidas. É tremendo, né? É poderoso. Precisamos estar dispostos a mudar nossa mentalidade e principalmente a perspectiva de vida que nós temos de nós mesmos. Nós temos que tomar a iniciativa como o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, olha só o que ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Diga comigo, mais uma coisa faço. Que essa seja a nossa atitude hoje. Mais uma coisa, o quê? Faço. E agora olha só o que ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás, o quê? Ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha só que tremendo, irmãos. Paulo está dizendo aqui que ele vai fazer uma coisa. Eu também preciso fazer isso. Uma coisa eu faço.
esquecendo-me. Tem gente aqui que está paralisado porque teve problemas dentro da igreja, teve problemas, talvez viu alguma coisa acontecer com os seus familiares ou com ele mesmo e por isso ficaram traumatizados. Mas Jesus é a cura. Jesus é aquele que tem poder para transformar. E nós em Cristo Jesus somos sarados. Porque Ele levou sobre si as nossas feridas, as nossas transgressões. E agora em Cristo Jesus, irmãos, eu posso ter uma nova vida. E nós, como Igreja do Senhor Jesus, que estamos aqui 20 anos de existência, nós temos que saber que precisamos caminhar. E aí o apóstolo Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe, eu posso dizer, irmãos, aqui claramente, que o apóstolo Paulo, irmãos, ele não teve só tempo ruim. Apóstolo Paulo, ele devia estar falando esquecendo das coisas que para trás ficam, mas ele não estava falando que esqueceu o dia que ele teve um encontro com Jesus. Quando Jesus o salvou, quando Jesus o libertou, quando lá na estrada de Damasco, ele vai, se encontra com Jesus e Jesus disse assim, quem és tu? E ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegue. Foi um momento difícil, foi ou não foi? Mas um momento inesquecível. Um momento inesquecível porque quando Deus fala com a gente, irmãos, a gente nunca vai esquecer. Quantos aqui já ouviram Deus falar contigo de uma forma que você não teve dúvida que foi Ele? Você já ouviu Deus falar? Levanta a sua mão. Eu já tive oportunidade, irmãos, algumas vezes, e isso marca a minha vida. E eu nunca vou esquecer. E o apóstolo Paulo estava dizendo que ele estava querendo. Será que era isso que ele queria esquecer? Será que foi quando Ananias foi lá e pegou e orou por ele, e ele então que estava cego começou a enxergar? Será que era isso que ele quer esquecer? Não, mas ele está falando que quer esquecer aquilo que às vezes não vale a pena recordar. Talvez o apóstolo Paulo não está falando lá daquele dia que ele foi apedrejado, daquele dia que ele foi abandonado, daquele dia que ele foi traído, sabe? Aquelas traições que às vezes, irmãos, só serve para ficar no nosso coração, mágoas e feridas abertas que foi causado lá no passado. Mas ele está dizendo aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. O medo, as traumas não podem parar você. Fala com teu irmão aí, os traumas não podem te parar. Não pode parar você. Seja a sua história triste, irmãos, olha, Deus, Ele quer que você avance cada dia mais. Assim como Paulo falou, avanço para o alvo. E é esse o nosso propósito como Igreja Batista, de avançar, de ir além, de buscar. O que acontece quando você lembra que alguém te magoou? O que acontece com você quando você lembra de alguém que te magoou? O que acontece? Fica o quê? Triste, é verdade ou não é? A gente fica triste. A primeira coisa que a gente faz, puxa vida, aí começa lembrando, aí eu não sei, né? Mas quando a gente lembra de alguma coisa que não foi curada, a gente então vai lá e aquela raiz de amargura, ela começa a tomar o nosso corpo, a nossa mente, e daqui a pouco você já está assim querendo pegar, ai que amorzinho, ai, eu doido para pegar ele, né? Assim, na verdade, irmão, sabe? Para que a gente fica guardando isso? Eu queria dar um toque para você aqui, nessa noite. Se você fica guardando mágoas contra pessoas, talvez contra pastores, contra amigos, como algumas pessoas do trabalho, coisa e tal, você quando fica com essas amarguras no seu coração, o único prejudicado é vocêzinho, né? Porque o outro lá não está nem vendo, e você está ali vivendo ali, né? É assim. Irmãos,
largar o passado, às vezes, vai fazer que a gente avance anos-luz na nossa vida. A gente vai quebrar barreiras e nós precisamos disso para que nós possamos avançar como igreja do Senhor, uma igreja curada, porque o Senhor prometeu cura para nós, porque Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele cura cada um de nós. Então nessa noite, irmãos, você pode sair daqui dessa casa decidido a tomar a decisão de abandonar as traumas e as feridas da sua vida e colocá-las no altar do Senhor para que Ele queime tudo isso, irmãos. E aí você começa a viver a sua vida da melhor maneira possível. Por mais que essa experiência seja boa ou ruim, é passado. Ai, meu Deus, como era bom naquele tempo. Meu Deus do céu, olha lá, a gente fazia assim, sabe? Os crentes que às vezes ficam com saudade. Eu mesmo sou irmãos. Eu sou saudoso também. Eu sou um garotinho de 58 anos de idade, mas de vez em quando me dá saudade. Mas esses dias, Deus está falando comigo, e eu achava, ai, como era bom, mas eu comecei a pensar e falei assim, não, hoje é o nosso dia melhor, hoje é o dia que fez o Senhor, alegremos e nos regozijemos nele, porque quando a gente não faz isso, irmãos, acaba a gente pegando e querendo voltar atrás, mas o passado não volta mais. Fala aí com o teu irmão, acorda. O passado não volta mais. Como diz, né? Águas passadas não rodam o moinho. Não é verdade? Sim ou não? Quais são as mágoas que você tem guardado dentro do seu coração? Qual a ferida que você tem? Se você tem ferida, irmãos, pense bem. E se coloque agora diante de Deus e peça, Senhor, a partir de hoje, eu quero ser liberado para que eu possa avançar para aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para buscar aquilo que o Senhor tem para mim. Segundo, pode passar para mim? É tempo de avançar, sabendo que Deus nos dá sempre uma nova chance. Quantos acreditam nisso aí, irmãos? Quem já teve uma chance aí? Eu já tive várias chances. Deus sempre está me dando chance. Está sempre me levantando. Deus está, porque Ele é bom demais. E por isso Ele quer nos levantar. Ele não escolheu você para você ficar caído. Ele não escolheu você para sofrer nesse mundo, irmãos. Mas Ele escolheu você, sim, para que você viva do lado dEle. E aí, com Ele, irmãos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos chorar, mas estamos acompanhados. Vamos sofrer, mas Ele diz que não ia abandonar a gente. Porque como diz o Salmo, né, lá, 23, né, que vai dizer, e ele vai, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o pastor Geliel está comigo, porque o meu pai está comigo, mas porque tu estás comigo. Davi está declarando, e Davi, quando falava de passar pelo vale da sombra da morte, para ele não era difícil. No tempo que ele vivia, perseguido, né? Então, você pode ter certeza, irmãos, que nós precisamos entender que Ele vai estar conosco todo o tempo. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de misericórdia. E Ele nos dá uma nova chance a cada dia. Todos os dias, olha só o que diz o versículo que está aí atrás. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Quantos podem dar um glória a Deus aí, irmãos?
Porque todos os dias, não é hoje só, não é uma semana, não é um mês, ele não se cansa, ele não se fadiga de maneira nenhuma, porque ele faz com a gente todos os dias. Tem dias que a gente não quer nem levantar da cama, ou será que acontece só comigo aqui, irmãos? Né? Mas ele vai lá e as misericórdias dele tomam conta de nós, e daqui a pouco a tristeza vira riso, né? E nós vamos adiante, avançando em nome de Jesus, porque através de Jesus, querido, nós temos o perdão, através de Jesus nós temos a salvação, e essa salvação que nos permite deixar o passado para trás, e seguir em frente, sempre com o olhar no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Porque se a gente baixar a cabeça e começar a olhar para as pessoas, se a gente começar a olhar para alguém que pode nos ajudar, a gente vai se perder no meio do caminho. Mas se olharmos para Jesus, veremos que realmente Ele vai cumprir aquilo que Ele tem prometido, que iria estar conosco até a consumação do século. Eis que estou convosco todos os dias. Devemos, irmãos, nos apegar à esperança que temos em Cristo. Olha só o que diz 2 Coríntios 5,17. Olha ali, vamos ler juntos, vamos lá. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui quem está falando é o apóstolo Paulo. E ele está declarando isso. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quantos aqui são nova criatura, irmãos? Você é nova criatura mesmo? Ou você está deixando a velha pegar, né? Sabe que tem muita gente que fala assim, pastor, acho que quando eu me batizei, o negócio deu errado. Aí eu falei assim, por quê? Aí eu falei assim, não, por quê, pastor? O velho homem era para morrer, mas o cara está todo dia atrás de mim, correndo, ele está me pegando todo dia, pastor. Eu falei assim, mata ele de novo, meu irmão. Porque o velho homem não pode ressuscitar novamente. Ele foi deixado ali nas águas, e você precisa, em nome de Jesus, afogar ele quantas vezes você puder, porque essa criatura antiga, irmão, já morreu, ou se não morreu, tem que morrer, porque você precisa viver a sua vida para Cristo, mesmo que seja difícil você viver, porque a vida com Cristo não é fácil. A gente não está aqui fazendo uma propaganda dizendo que tudo no mundo espiritual é fácil, não. É por isso que a gente está aqui falando que a gente precisa deixar para trás o passado, e principalmente o passado que nos enche de peso e de medo, para que a gente possa ir adiante. Porque se a gente estiver com o nosso coração bombardeado, nós não vamos conseguir vencer. O apóstolo Paulo aqui está falando para nós que nós precisamos entender que nós temos a oportunidade de renovação. Mais uma chance ele nos deu. Jesus, ele veio nos buscar, ele veio nos dar a salvação, porque ele é o único caminho, sabe? Pode ter vários caminhos, mas ele é o único caminho que pode levar a Deus. Não existe outro de maneira nenhuma. E nós precisamos. Deus está fazendo uma coisa nova. Você quer uma coisa nova na sua vida, irmãos? Se você quer uma coisa nova, você precisa avançar. Você precisa se desvencilhar aí e saber que Deus está te dando uma nova chance. Pastor, mas eu estou pecando. Se arrependa, confesse o seu pecado, demonstre a Deus que você não quer de maneira nenhuma viver nessa situação, e Deus vai te levantar, e Deus vai fazer com que você seja uma nova criatura, porque nova criatura nós temos que ser, todos os dias, todas as horas, irmãos. Terceiro, e último ponto que está ali é o seguinte: é tempo de avançar vivendo o novo que Deus está fazendo. Aquele texto que nós lemos lá, em Isaías 43, irmãos, ele fala de o povo de Israel, que estava já no exílio, já
tinha Deus falado que eles iam ficar 70 anos exilados, e que era para eles ter esperança que Deus ia renovar, Deus ia trazer liberdade novamente. Só que aquele povo, ele sofreu tanto, que ele perdeu a esperança. Eles não acreditavam mais, porque é interessante que antes deles irem para o exílio, né, eles foram avisados pelos profetas. Os profetas falaram com eles o que estava para acontecer, mas eles foram desobedientes e não obedeceram aos profetas, e isso aconteceu. Teve profetas que foram falar com esse povo de Israel, na época que eles estavam lá no exílio. Lá dentro se levantou profetas dizendo que eles teriam oportunidade, que Deus estava tratando daquele povo, porque eles eram desobedientes. E aí os profetas falaram, mas eles também não acreditaram. E agora Isaías está novamente aqui ressaltando que Deus está a ponto de fazer uma coisa nova. Só que ali diz o quê? Ah, mas vocês não conseguem ver. Mas eles não conseguem enxergar. E é isso que a gente não pode deixar, irmãos. Deixar que isso aconteça conosco. Porque Deus quer fazer coisas novas, mas nós estamos distraídos. Nós estamos, às vezes, pensando nas nossas lutas, no nosso dia a dia. E porque pensamos nisso, estamos com nossa cabeça cheia de problemas. Mas nós precisamos limpar a nossa mente para que possamos ouvir a palavra do Senhor. Sabe, no tempo de Jesus, quem é que foi que falou para o povo judeu que estava vindo um rei, que iria nascer ali em Jerusalém? Lá, quem foi que falou para eles? João Batista falou, tá bom, mas teve um povo que foi lá, foi uns homens que foram lá avisar o pessoal. Eles estavam tudo dormindo. Quem é? Os magos, né? Os magos foram lá. E eles chegaram lá e falaram com o rei, olha, eu vim aqui adorar ao rei. Que rei? O rei que está para nascer. Mas que rei? O rei judeu que estava aqui. E ele falou assim, que vai nascer aqui. Ele falou assim, mas não sabemos de nada. E aí o rei então foi lá, chamou aqueles historiadores, o que está falando aqui? O cara está falando assim. Ele falou assim, aí o cara foi lá, deu uma aula para ele, não, é que Isaías profetizou. Porque aquele povo também não estava lembrando de nada que Deus havia falado. Eu acho que isso é natural do ser humano. A gente vai passando o tempo e a gente vai esquecendo das promessas. Eu pergunto aqui para você nessa noite, você tem promessa de Deus? Você tem promessa de Deus, irmãos? As promessas de Deus não caem por terra, enquanto elas não se cumprirem na nossa vida. Se Deus abriu a boca para falar, irmão, você pode ter certeza que Ele vai cumprir. Sabe, e nós precisamos, aqui, nós vemos aqui, que quando reconhecemos nossa necessidade de mudança, e a graça de Deus em nossas vidas, nós podemos abraçar o novo que Deus preparou para nós, sem medo, sem receios, porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Não precisamos ter medo, irmãos, porque se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E nós precisamos estar todos os dias convictos de que as promessas deles vão se cumprir. E isso pode envolver algumas coisas importantes na nossa vida. Por exemplo, tomar decisões difíceis. Mudar comportamentos. Porque quando a gente quer se endireitar para receber o novo de Deus, irmãos, a gente precisa se santificar. A gente precisa estar pronto para quando o novo de Deus chegar. Esse novo vai se encaixar direitinho. É como Jesus fala lá, do vinho novo em odres velhos. Vocês estão me entendendo? Que ele fala assim, não pode. Odres velhos não pode conter vinho novo, porque o vinho novo vai estourar o odre.
E assim também, quando nós não estamos preparados para o novo, nós não aproveitaremos aquilo que Deus está fazendo. Uma coisa nova estou fazendo e já está perto. Vocês reconhecem? É a palavra de Deus que tem falado isso para nós, irmãos. Se a gente não consegue de maneira nenhuma enxergar o que Deus está fazendo, irmãos, nós não vamos conseguir avançar segundo o propósito dele na nossa vida. Mas, outra coisa que a gente precisa fazer também, mudar o comportamento ou se desvencilhar também de relacionamentos tóxicos. Relacionamentos, irmãos, que não convêm a nós que somos crentes. Ah, pastor, então, o senhor está dizendo que a gente não pode ficar no meio de pecadores? Que a gente não pode ficar no meio das pessoas? Não, muito pelo contrário. Eu quero que você esteja influente lá onde essas pessoas estão. Mas eu quero dizer que muitas vezes algumas amizades que estão ao seu redor, irmãos, elas estão te fazendo mal, sabe? E você precisa mais do que nunca se liberar. Você precisa, porque se Deus quer fazer algo novo na nossa vida, para que a gente avance mais e mais, irmãos, você não vai avançar se você tiver com pessoas do seu lado que vão te segurar, que vão te amarrar, pessoas que estão ali e ao invés de te incentivar a buscar mais a Deus, muito pelo contrário, vai trazer fofoca para você, vai trazer divisões para você, vai trazer contenda, e você precisa ter sabedoria e discernimento do céu para que você possa desenvolver uma conversa com essa pessoa, para tentar ganhá-lo também. Não é para você simplesmente deixá-lo ir do jeito que está, mas falar com ele, ser uma voz profética na vida dele, ser uma voz que possa fazer a diferença dizendo, olha, o que você está fazendo não é bom, me contamina e você está contaminado e eu não quero fazer parte, porque eu não fui escolhido para ser uma lixeira, ouvindo coisas do diabo de maneira nenhuma. Eu quero ser livre e por isso eu vou acabar. Ou você deixa de fazer isso, meu amigo, ou você vai perder a minha amizade. Muitas vezes a gente não tem coragem de fazer isso. Mas nós precisamos, irmãos. Se não tiver jeito, nós precisamos sair dessas coisas tóxicas que vão nos atrapalhar, que vão nos impedir de avançar. Mas a chave é confiar em Deus e seguir em frente com coragem e determinação. Olha só o que diz lá em Gálatas 2:20. É a outra, isso. O que ele diz? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé aonde? Do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado. Essa é a palavra. Sabe, irmãos, quando a gente está vivendo do passado, dos traumas ainda nos segurando, nós precisamos dizer para esse corpo, eu já morri. Eu pergunto para você, quem aqui já foi batizado? Levanta a mão, quem já foi batizado? É batizado aqui? Levanta a mão, por favor, só para me ter uma ideia, né? Ó, boa parte, a maioria, quase todo mundo foi batizado. O que significa o batismo? Significado do batismo. Vamos lá, aula de EBD. EBD não, escola bíblica. Como é que é? Nova criatura, morreu o quê? O velho homem. Morreu. Paulo está dizendo ali que fui crucificado com Cristo. Sabe? E essa é a caminhada. Se o velho homem não morrer, irmãos, vai ser ruim de você pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Porque Jesus disse, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas por que você acha que é a cruz, hein? Você sabe que quando a gente vai para um lugar viajar, a gente bota uma mochilinha aqui e leva os sanduíches tudo dentro, para que no meio do caminho tu vai lá comendo, né? Assim que é o crente. Ele pega a cruz e já bota nas costas, né?
Porque chegar a algum lugar e alguém quiser crucificar a gente fala, você não esquenta a cabeça não, já está aqui a cruz, estão aqui, ó. Já pode me crucificar. Sabe? Mas quantos de nós estamos prontos a ser crucificados juntamente com Cristo, irmãos? Porque essa é a proposta. A Igreja Batista de Navegantes, ela não vai mentir para você. Eu estou falando aqui de avançar e de receber o novo de Deus, sim ou não, irmãos? Mas que dentro desse novo de Deus, tem coisas que a gente vai passar por lutas. Mas com Ele nós somos mais do que vencedores. Nós somos. E é por isso que nós precisamos. Sabe? Deus está fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo uma coisa nova. Eu não sei que você, mas eu, quando estava lendo alguns artigos que falavam, eu tirei muitas coisas aqui, de alguns artigos que eu li, irmãos. Eu estava ali e quando eu falava, e eu até coloquei aqui debaixo de cada etapa da minha pregação, Deus está fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo uma coisa nova. Com a nossa igreja, Deus está fazendo uma coisa nova, irmãos. Com a nossa vida, Deus está fazendo uma coisa nova. Se a gente não tiver olhos para ver, vai ser igual lá. Por favor, né? Eu queria ler com vocês aqui, né? Lá em 43, dá para voltar lá atrás, Thomas? Volta lá atrás no primeiro versículo, né? Depois você volta para o último ponto. Aqui, ó, tá lá. Esqueçam o que se foi. Não vivam no... Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Quem é que está falando isso? Através do profeta. Você acredita em profeta? Então, olha o que ele diz. Veja que estou fazendo uma coisa nova. E ela já está o quê? Quem acredita nisso aqui, irmãos? Já está surgindo. Já está surgindo na sua vida. Talvez você esteja aí dizendo, poxa vida, pastor, a minha vida está uma luta tremenda. Mas eu quero dizer que já está surgindo. Pode ser hoje, pode ser agora, imediatamente, basta você olhar para frente e dizer, Senhor, para trás eu não volto mais, mas eu quero ir avante, eu quero ir conquistar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, entender isso, porque essa é a promessa de Deus, assim para aquele povo, mas também para nós hoje. Nós temos aí bênçãos de Deus para receber, sim. Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Olha só que coisa linda. Sabe o que é abrir um caminho no deserto, irmão? Porque caminho no deserto é difícil. Não convém ninguém ficar, mas ele falou que ia passar, porque lá é um lugar de necessidade, é um lugar de crise, é onde a gente não tem muitas coisas, mas ele disse que ia preparar o caminho, porque mesmo que seja deserto, mas se você passa com Jesus, irmãos, ele vai fazer com que esse deserto frutifique, sabe, que ele possa transbordar e que ele possa servir de bênção para as nossas vidas. O ermo é um lugar seco, é um lugar árido que não consegue de maneira nenhuma nascer plantas, árvores de maneira nenhuma, mas ele está dizendo aqui nesse trecho da palavra que um caminho, e abrir um caminho e riachos no ermo, onde Deus vai fazer com que essas terras que são ruins, essas terras que estavam amarguradas, essas terras que estavam feridas, ao abrir e descer a água do Senhor Jesus, porque Ele é a fonte da água da vida. Aquele que beber dele de maneira nenhuma terá sede. Aquele que estiver debaixo dele, irmão, vai ser sustentado dia a dia por ele. E nós precisamos, irmãos, viver intensamente isso. Eu queria que fosse lá, para o último ponto, Às vezes nós ficamos desanimados e questionamos se Deus ainda está trabalhando em nossas vidas.
Isso já aconteceu contigo, sim ou não? Comigo já aconteceu. Mas a verdade é que Deus está sempre fazendo algo novo. Nunca para, mesmo que não possamos vê-lo ainda. Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, assim como Ele abre caminho no deserto e riachos no ermo. Ele pode transformar uma situação de desespero em uma nova oportunidade de crescimento e de bênção. E a conclusão aqui está dizendo ali, ó, versículo 29, 11. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Glória a Deus, irmãos. Sabe, deixar o passado, irmão, para trás e escrever uma nova história não é fácil. Pastor, aqui não está dizendo que é fácil, mas é necessário. É necessário para mim, é necessário para você, é necessário para a igreja do Senhor Jesus. Não é fácil, mas é possível, porque nele nós vamos conseguir. É Ele que vai nos ajudar. Você quer o novo de Deus na sua vida, irmãos? Ele vai te ajudar. Precisamos confiar em Deus e acreditar que Ele tem um propósito maior para a nossa vida. E que nós possamos estar dispostos a mudar e abraçar o novo começo que Ele nos oferece, sabendo que Ele estará conosco em cada passo do nosso caminho. Ele não vai te abandonar, Ele vai contigo, porque Ele é fiel. Assim como o povo que estava lá no deserto e Isaías falando para ele. Quando chegou o tempo exato, aquele povo foi liberto. E Deus não usou o povo de Deus. Deus usou cidades, países, que estavam lá, que se levantaram para lutar. E através desses homens, o povo de Deus voltou para a sua terra. E nós podemos ver, graças a essa restauração, depois de muitos anos, Jesus Cristo nascendo em Israel, onde era a promessa de Deus para a nossa vida. Porque na história de Deus, irmãos, não tem frustração. Na história